mais uma temporada de baleias jubarte está se aproximando em Arraial do Cabo. É sem dúvidas a época mais mágica e encantadora para se estar por aqui. Não há como descrever a emoção que é dividir os mares com seres tão incríveis. Todos os anos, milhares de jubartes retornam para seus locais reprodutivos, após um período de alimentação em águas geladas. Com a aproximação do inverno no hemisfério sul, as populações dessa área iniciam sua jornada, incluindo a brasileira. Durante o trajeto, esses incríveis animais encantam o nosso litoral com sua imponência e beleza. Porém, em Arraial do Cabo, alguns fatores fazem o avistamento ser bastante especial. Nesse vídeo vamos explicar por que o local tem se tornado referência quando o assunto é observar baleias de forma bem acessível. E também vamos contar um pouquinho mais sobre essas criaturas incríveis. Biologia e anatomia. A jubarte é uma das baleias mais conhecidas e admiradas por conta de seus comportamentos carismáticos. O nome científico, Megaptera novaeangliae, significa grandes asas da Nova Inglaterra em alusão às enormes nadadeiras peitorais, bem como à região dos Estados Unidos em que foi identificada cientificamente pela primeira vez. É popularmente chamada de humpback na língua inglesa, que significa corcunda em tradução livre. A baleia jubarte pode atingir até 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Ela é reconhecida pela sua coloração predominantemente escura. Possui uma inconfundível nadadeira dorsal em forma de foice, típica da espécie. Suas grandes nadadeiras peitorais podem atingir até 1/3 do comprimento total do corpo, parecendo grandes asas, o que faz com que as jubartes passem a sensação de que voam suavemente pelos mares. A nadadeira caudal das jubartes possui uma face inferior que apresenta padrões únicos de coloração em branco e preto. Esses padrões permitem a identificação individual de cada uma delas, e é comparável à nossa digital. Na população brasileira é predominante a ocorrência de cores mais claras. Pesquisadores coletam dados para registrar individualmente os animais conforme as classificações. As jubartes fazem parte do grupo dos misticetos. Em vez de dentes, possuem uma cortina de cerdas filtradoras em ambos os lados da boca, conhecidas como barbatanas, muito semelhantes a escovas. Esse aparato permite às jubartes se alimentarem de pequenos organismos do plâncton marinho. No hemisfério sul, alimentam-se de krill, um pequeno crustáceo semelhante a um camarão e abundante nos mares ao redor da Antártica. É exatamente para essa região que a população brasileira de jubartes migra no período de alimentação. As barbatanas também facilitam a captura de pequenos peixes de cardume, como sardinhas. Abrindo sua enorme boca e expandindo suas pregas ventrais, a jubarte abocanha grande quantidade de água, que é então expelida através das barbatanas, retendo apenas o alimento. Cada baleia tem de 15 a 35 pregas que vão do queixo ao abdômen. Assim como todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, as jubartes respiram ar. O borrifo é a respiração das baleias. Elas sobem e exalam o ar quente de seus pulmões, que condensa ao entrar em contato com o ar mais frio, formando uma nuvem de gotículas de água, que pode atingir até 3 metros de altura. As baleias e outros cetáceos, incluindo golfinhos, tiveram suas narinas movidas para o alto da cabeça após milhões de anos de evolução, o que facilita sua respiração no meio aquático. Dessa maneira, o oxigênio entra em seus pulmões e o gás carbônico é liberado. O aproveitamento do ar inalado chega a 90%, enquanto no ser humano a porcentagem fica apenas em torno dos 15%. Estima-se que as jubartes possam permanecer submersas por até cerca de 30 minutos e alcançar mais de 600 metros de profundidade. No entanto, no Brasil, são geralmente avistadas fazendo intervalos respiratórios mais curtos e mergulhos mais rasos.
A pele da baleia jubarte é composta da epiderme, que tem cerca de 1 centímetro, e abaixo dela há uma espessa camada de gordura que serve como isolante térmico e reserva de energia, que se faz necessária devido às longas viagens migratórias. Outra característica inconfundível das baleias jubarte é a presença de nódulos ao redor de sua enorme boca, também chamados de tubérculos. As jubartes têm uma ótima visão dentro e fora da água, estão de olho em tudo o que acontece ao seu redor. E sua audição é de grande importância, visto que o canto é uma forma poderosa de comunicação. A vocalização se dá através de um canto complexo, e muitas vezes assustador, que sempre foi um mistério. Recentemente, um experimento com partes de carcaças trouxe algumas elucidações. As baleias de barbatana, incluindo as jubartes, desenvolveram uma caixa vocal especializada que permite emitir som embaixo d'água. Consiste em uma grande estrutura em forma de U, com uma almofada de gordura, no topo da laringe. Essa anatomia vocal permite que os animais cantem enquanto reciclam o ar. Isso evita que a água seja inalada. Os machos disputam as fêmeas durante a temporada reprodutiva e os filhotes nascem após 11 meses de gestação, com aproximadamente 4 metros de comprimento e pesando 1 tonelada. Acredita-se que o parto aconteça de madrugada e existem poucas informações sobre ele. A amamentação dura entre 6 e 10 meses, nesse período eles ingerem cerca de 100 litros de leite por dia. Após 1 ano, o enorme filhote se torna independente e se separa da mãe. Comportamento. O comportamento das jubartes é estudado através de pontos fixos de observação ou embarcações de pesquisas. As baleias se organizam socialmente em pequenos grupos instáveis, tanto nas áreas de alimentação quanto em áreas de reprodução. É possível observar várias baleias juntas, mas logo elas se separam em grupos menores com uma média de 2 ou 3 animais. Grupos maiores podem se formar eventualmente por diversos fatores, incluindo competição entre os machos ou estratégias para a captura de alimentos. Algumas populações desenvolveram uma técnica chamada rede de bolhas. Baleias agrupadas nadam sincronizadamente expelindo ar sobre os cardumes, formando uma cortina de bolhas que os cerca. Em seguida elas sobem com a boca aberta e as pregas ventrais expandidas, abocanhando o alimento. Outras técnicas de alimentação desenvolvidas consistem em atordoar os cardumes. Isso pode ser feito com batidas fortes da nadadeira caudal ou com a emissão de sons altos e fortes. Uma das perguntas mais recorrentes é por que elas saltam. Bem, existem diversas hipóteses para esse comportamento. O barulho pode ser uma forma de comunicação. Ou talvez seja uma cena exibitória, podendo refletir alguma competitividade. Cogita-se também que o salto seja uma técnica para se livrar de parasitas. Ou até pura diversão e desenvolvimento motor, já que os filhotes também saltam, inclusive podem iniciar sequências de saltos, alguns coordenados com a mãe. As baleias podem projetar mais de 2/3 de seu corpo para fora da água. O comportamento chamado de periscópio consiste na exposição vertical da cabeça para fora da água, a fim de observar o que está acontecendo na superfície. As baleias jubartes são animais bem curiosos e podem espiar inclusive as embarcações ao seu redor. Os comportamentos envolvendo as nadadeiras peitorais são sutis, e normalmente realizados pelas fêmeas e já foram observados em pequenos grupos. Provavelmente têm um caráter convidativo, podendo significar um tipo de corte. Já as batidas e outros comportamentos envolvendo a nadadeira caudal parecem refletir uma intenção mais agressiva. Podem ter um caráter competitivo, que chamam mais atenção. Porém,
podem significar desenvolvimento da musculatura, que tem grande concentração no pedúnculo caudal, e também das habilidades e da coordenação motora. A exposição caudal parada é um comportamento característico da população brasileira, e normalmente não é observada em outras regiões. Já foram vistos animais mantendo a nadadeira caudal exposta por 4 dias consecutivos em águas do Brasil. Ainda não se sabe exatamente o motivo desse hábito. É difícil definir a função exata dos comportamentos que envolvem alto gasto energético, como os descritos anteriormente. É provável que sejam multifuncionais e, a depender do contexto social, os comportamentos possuírem motivações diferentes. As baleias jubarte são mamíferos complexos, existindo frequentes exceções e particularidades em seus hábitos. No mais, ainda existem muitas dúvidas sobre esses animais incríveis, instigando os pesquisadores na constante observação. Distribuição e migração. As baleias jubarte são animais altamente migratórios, o que significa que percorrem grandes distâncias regularmente para completar seu ciclo de vida. Elas estão presentes nos principais oceanos do mundo e se dividem entre os 2 hemisférios, existindo raros registros de animais que cruzaram a linha do Equador. Todas as populações são migratórias, exceto uma que habita o Mar da Arábia. Todos os anos, elas migram para áreas de alimentação em altas latitudes, ou seja, em águas geladas, e depois retornam para áreas de baixas latitudes, em águas mais quentes, onde ocorre o período de reprodução e amamentação durante o inverno. As estações do ano são opostas nos 2 hemisférios, portanto, quando as jubartes do hemisfério sul estão em águas quentes, durante o período reprodutivo, as populações do hemisfério norte estão nas águas mais frias em atividades de alimentação, e vice-versa. No hemisfério sul existem 7 diferentes grupos identificados. Cada um deles tem uma área diferente de reprodução. São locais de águas quentes, mais próximos da linha do Equador. Existem registros ocasionais muito raros de indivíduos vistos fora das rotas tradicionais da sua população original. Algumas jubartes da população brasileira já foram avistadas no Oceano Pacífico, na costa do Equador, e no Oceano Índico, entre Moçambique e Madagascar, provando que são mamíferos complexos, inclinados a exceções e nem sempre seguem o movimento padrão. No passado, a área reprodutiva da população brasileira estava distribuída do Rio Grande do Norte até São Paulo, mas as décadas de caça predatória reduziram o número de indivíduos consideravelmente. No final dos anos 80, estima-se que restavam apenas cerca de 1.000 animais. As baleias restantes se concentraram principalmente no Banco de Abrolhos, que é uma extensão da plataforma continental recoberta por recifes de coral, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. A população brasileira migra anualmente para os mares antárticos para se alimentar, principalmente nos entornos das ilhas Geórgia do Sul, durante o verão. Depois iniciam uma longa jornada de retorno. Entre ida e volta elas chegam a nadar quase 9.000 quilômetros. As fêmeas com filhotes são os últimos a iniciarem a rota migratória para águas geladas, pois os pequenos precisam aumentar sua camada de gordura e desenvolver suas habilidades motoras e capacidade muscular. Durante o retorno para as águas brasileiras, as jubartes nadam em uma rota bem próxima ao litoral e podem ser observadas em diversas cidades durante esse período. Os avistamentos têm aumentado significativamente por uma razão. Nas últimas décadas, a população de baleias jubarte aumentou bastante devido às leis de preservação, por iniciativas como a do Projeto Baleia Jubarte. Esses animais chegaram a correr risco de desaparecerem dos nossos mares, mas em 2014 foram retirados da lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Hoje estima-se que a população brasileira tem em torno de 35.000 animais, com tendência a aumentar, graças aos esforços e dedicação de pesquisadores, ambientalistas e biólogos.
Durante os longos anos em que o número de baleias jubarte diminuiu consideravelmente, os avistamentos eram ocasionais. Apenas em abrolhos a probabilidade de observá-las era maior. Por esse motivo não haviam muitos pontos de observação em outros locais e o ecoturismo para avistamento se concentrava apenas ali. Mesmo ainda sendo o local com maior concentração de animais, outras cidades estão despontando com um incrível potencial para esse tipo de atividade. Quando migram para a Antártica para alimentação, as jubartes seguem por um trajeto afastado da costa. Por isso que a observação é feita normalmente na rota de subida, quando estão retornando ao nosso litoral. Apenas pesquisadores, que passam dias embarcados monitorando cetáceos, acompanham o trajeto rumo ao sul, que se dá em alto mar. Observação em Arraial. A cada temporada, os avistamentos de jubartes em Arraial do Cabo se tornam cada vez mais frequentes, o que tem atraído muitos turistas durante a época em que elas passam pela região. Mas se existem muitos locais no litoral brasileiro registrando encontros, por que Arraial do Cabo seria especial? Bem, na verdade nós concordamos que todos os lugares são especiais à sua maneira, mas o que faz Arraial ser um ótimo local para avistar baleias é o fato de ser um cabo, literalmente, bem acessível. Ou seja, um pedaço de continente que se projeta para dentro do oceano e não é difícil de chegar. E isso acontece exatamente em uma curva continental angulosa que se aproxima da rota migratória das baleias jubarte. Assim sendo, é fácil avistá-las até mesmo da areia, mais especificamente da Praia Grande, que é totalmente voltada para o mar aberto, por onde elas passam. Notem que assim como Arraial do Cabo, que é um cabo, também Ilhabela, que é uma ilha, são terras que adentram as águas oceânicas bem perto do trajeto migratório das jubartes. Não é à toa que ambos são exemplos de locais que têm registros de encontros praticamente diários durante a temporada. São geograficamente estratégicos. Lógico que não podemos deixar de citar Abrolhos, uma extensão de plataforma continental, que segue como o local de maior avistamento nas últimas décadas. Os arredores do arquipélago são convidativos para as fêmeas e suas crias, ocorrendo uma grande concentração de filhotes, única no mundo. A formação endêmica de corais e os chapeirões funcionam como uma proteção dos ventos invernais, vindos do sul, leste e nordeste, oferecendo às mães e aos recém-nascidos bastante tranquilidade. Mas voltando para Arraial do Cabo, além de ser possível fazer o avistamento da areia da praia, também existem pontos ótimos para observação, acessíveis por carro ou trilhas com pouca dificuldade. São locais onde você pode levar um lanche, estender uma canga e preparar o seu binóculo. Além do espetáculo das baleias, o visual é sempre incrível. Do canto esquerdo da Praia Grande sai uma trilha rumo ao Morro do Atalaia com diversos pontos que servem como verdadeiros camarotes para o espetáculo diário das baleias jubarte. Elas costumam rodear a Ilha do Francês, passando muitas vezes entre a ilha e a costa, bem pertinho de quem observa. Mais acima no morro, acessível de carro pelo Atalaia, existe um mirante com placa informativa que é um ótimo ponto de fácil acesso para observação. Ali há uma pequena estrutura com segurança e local para sentar, oferecendo um maior conforto ao turista. Não é raro encontrar pesquisadores por lá durante a temporada. Eventualmente ocorrem trilhas guiadas gratuitas e os turistas são direcionados para os melhores locais de avistamento. Também é possível contratar um guia particular, sempre escolha quem seja credenciado para realizar a atividade. Existem diversos locais maravilhosos no Morro do Atalaia com paisagens incríveis. Nessas áreas de costões voltadas para o mar aberto, por ter maior profundidade, muitos animais podem chegar bem pertinho, principalmente os curiosos filhotes. Além disso, o pôr do sol é sempre um espetáculo à parte. Durante a temporada,
Também é comum encontrá-las nos tradicionais passeios de barco, uma das atividades turísticas mais procuradas da cidade. As embarcações fazem uma breve passagem pelo mar aberto, levando os turistas até a Gruta Azul, e é bem comum encontros com as jubartes nessa época, pois é exatamente por ali que elas passam diariamente. Na temporada de 2023 em Arraial do Cabo foram identificadas mais de 46 baleias. Foram vistos mais de 300 animais diferentes, incluindo 20 filhotes. Foi presenciado o repouso caudal, comportamento típico da população brasileira. E ainda houve um registro histórico raríssimo de um animal se alimentando, que geralmente não ocorre durante a migração. Na temporada de 2024 tivemos até nascimento de bebê jubarte cabestinha, e os saltos foram vistos com muita frequência. Foi uma temporada incrível, com a presença de muitos golfinhos, baleias de braide, franca e até orcas. Logicamente, quando as últimas aparecem, as jubartes não se exibem tanto, já que orcas são suas predadoras naturais. Alguns turistas sortudos chegaram a avistar 3 ou mais espécies de cetáceos em um único dia. Simplesmente surreal. Como a passagem das baleias jubarte em Arraial do Cabo acontece muito próximo da costa, o custo dos passeios é bem mais acessível do que em outros locais, tanto em embarcações quanto com guias e transporte. Isso porque o tempo de navegação é menor e os locais de avistamento não têm difícil acesso. Por esse motivo, a região tem atraído muitos turistas e pesquisadores nos últimos anos. Uma curiosidade é que existe uma mancha no passado de Arraial do Cabo quando o assunto é cetáceo. Na década de 60, uma indústria japonesa dedicada à caça e comercialização da carne desses animais foi instalada no local. Conhecida como Fábrica de Baleias, a empresa foi responsável por tornar as águas turquesas de Arraial em um vermelho forte. O desejo é que daqui em diante a relação da cidade com esses animais seja exatamente outra. Desejamos que nas próximas temporadas, o turismo predatório seja cada vez mais substituído pelo ecoturismo em Arraial do Cabo, a fim de trazer consciência ambiental para moradores e frequentadores, pois é nítido que precisamos desenvolver muito nesse sentido, já que a preservação do meio ambiente não costuma ser prioridade no país e no mundo até os dias de hoje. Estamos ansiosos pela temporada de 2025, que inicia oficialmente no começo de junho, mas alguns animais podem se adiantar e passar por aqui ainda em maio. O auge da temporada ocorre normalmente entre o meio de junho e julho. Se ainda não sabe o que fazer nessa época, saiba que é comum dar praia em Arraial do Cabo nesse período, já que o sol costuma passar até o inverno por aqui. Regras de avistamento. Atualmente, a prática do turismo de observação de baleias e golfinhos, conhecido internacionalmente como whale watching, ocorre em mais de 100 países e territórios, gerando renda para comunidades costeiras e impulsionando a economia local. Ao longo de mais de 50 anos de realização dessa atividade no mundo, foi comprovado que quando conduzida de forma sustentável e em conformidade com as normas legais, a observação de baleias não causa impactos negativos aos indivíduos nem às populações das espécies. Além disso, essa prática cria milhares de empregos diretos e indiretos e proporciona renda essencial para as comunidades envolvidas. No mais, permite que milhões de pessoas vivenciem o encontro com esses animais majestosos, que é uma experiência transformadora que inspira muitos a se tornarem defensores dos oceanos. Para uma observação segura, é imprescindível que algumas normas básicas sejam seguidas. Não persiga as jubartes, navegando atrás delas, para não as assustar. Não se posicione na frente delas ou cruze o caminho, pois isso atrapalha sua rota migratória e pode deixá-las desorientadas. A embarcação deve ficar sempre entre a baleia e a praia, deixando o mar aberto acessível, para que ela não seja encurralada e encalhe. Em Arraial do Cabo a maioria das embarcações encontra com os animais longe das praias, sendo possível que as baleias passem entre barcos e a costa sem risco de encalhar, desde que a distância seja respeitada. Porém, é preciso atenção principalmente na área do Boqueirão, onde o mar aberto se liga com o mar de dentro.
Os animais podem se assustar e entrar nos baixios sem intenção, acabando em estresse e desorientação. É permitido apenas 2 embarcações por vez, mantendo uma distância de pelo menos 100 metros, e com o tempo máximo de 30 minutos. Caso já tenha 2 embarcações observando a baleia, mantenha uma distância maior. Não desligue o motor, mantenha neutro e caso ela se aproxime, não acelere. Espere que se afaste e saia na direção oposta. Caso uma baleia ou grupo se aproxime da sua embarcação por vontade própria, apenas relaxe e curta o momento. São animais curiosos e podem chegar mais perto. Mas essa interação jamais deve ser forçada e o motor não deve ser desligado, para evitar que colidam e causem acidentes. É totalmente proibido mergulhar com qualquer espécie de baleia em território nacional. E não é permitido tocar ou alimentar os animais. Lembre-se que as baleias são imensas e pesam algumas toneladas. Mesmo que não sejam agressivas, elas podem causar acidentes graves, caso você se aproxime de forma irresponsável. Além disso, ao se aproximar demais, você pode interferir no bem-estar do animal e causar desorientação no mesmo. É consequência das regras de preservação que esses gigantes voltaram a frequentar nosso litoral. Incomodar propositalmente cetáceos é crime previsto por lei. Ao avistar um animal, esteja em um caiaque, stand-up ou qualquer veículo náutico, siga as orientações. Até mesmo drones não podem se aproximar muito, mantenha a altitude recomendada. São animais enormes, mesmo seguindo as orientações é possível avistar, fotografar e filmar com tranquilidade. Por onde for, não esqueça de levar água, protetor solar e evitar se expor nos horários de sol forte, pois há pouca sombra natural na região. E jamais, em nenhum local, em hipótese alguma, deixe o seu lixo. E aí? Ficou com vontade de conhecer esses animais magníficos de perto? Conte pra gente nos comentários. Agradecemos por assistir. Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal para nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Voltamos em breve.